Relação entre proporção de áreas verdes, riqueza e composição de espécies de diversidade funcional em praças urbanas. Um estudo publicado em 2000 pelas Nações Unidas estimou que cerca de 4% da área total da Terra já é ocupada por áreas urbanizadas e, dentro do contexto brasileiro, cerca de 87% da população já vive em áreas urbanas ou em processo de urbanização. E essa urbanização ela é responsável pela transformação da paisagem natural em uma matriz artificial altamente modificada, e a gente não consegue entender muito bem como essa transformação intensa no uso da terra atua e impacta as comunidades vegetais e suas interações ecológicas. A flora urbana cultivada em cidades, em ambientes como jardins, parques e praças, ela apresenta algumas características peculiares. Uma dessas características é que a diversidade tende a aumentar com o tamanho da área verde, assim como em áreas naturais, e do ponto de vista ecológico isso é bastante saudável, porque a gente tem uma maior heterogeneidade ambiental, assim como uma maior diversidade e disponibilidade de diferentes hábitats e a coexistência de espécies diferentes, com diferentes históricos de vida. Uma outra característica bastante marcante da flora urbana é a presença de espécies exóticas, e apesar dessas espécies exóticas aumentar a riqueza em um nível local, já que você está introduzindo novas espécies, em um nível global a riqueza tende a ser diminuída, porque a gente tem o mesmo conjunto de espécies exóticas, geralmente de caráter ornamental, sendo utilizado na arborização de diferentes regiões ao redor do mundo. Então, a gente tem um processo chamado homogeneização biótica, onde a gente pode encontrar uma certa similaridade na composição da flora urbana em diferentes locais da Terra. E uma terceira característica da flora urbana é que as comunidades vegetais tendem a apresentar algumas características ecológicas determinadas, principalmente características que beneficiam o bem-estar humano. Então, muitas vezes a escolha das espécies cultivadas ela é focada apenas com vista no bem-estar humano, deixando a questão ecológica um pouco de lado. Então, a gente tem que ficar um pouco atento com relação a essas características na flora urbana. A gente entende, então, que existe uma crescente necessidade de estudos sobre a arborização urbana com enfoque em aspectos ecológicos, já que a maior parte dos estudos publicados são descritivos, que trazem muitas vezes apenas lista de espécies da arborização urbana. Então, a gente propôs 3 objetivos principais no estudo, que foi verificar se praças urbanas com maior abundância total de árvores tendem a apresentar maior riqueza e equitabilidade total. 2. Maior riqueza e equitabilidade de espécies exóticas em relação a espécies nativas. E 3. Maior diversidade funcional. Materiais e métodos. A nossa área de estudo foi composta por 6 praças urbanas com alguma proporção de cobertura verde em Alfena, sul de Minas Gerais. Em cada uma dessas áreas, a gente estabeleceu um polígono de área fixa de 20.000 metros quadrados e formato variável de acordo com a configuração de cada área. Dentro dessas áreas, nós marcamos todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à altura do peito maior ou igual a 3 centímetros, e esses indivíduos marcados foram identificados com base na literatura científica ou consulta a especialistas em alguns casos. Nós ainda classificamos as espécies com base em 2 aspectos principais. O primeiro critério de classificação foi quanto à origem da espécie, e foi considerada nativa apenas aquelas espécies que ocorrem naturalmente na mesma fitofisionomia da área de estudo. No caso é a floresta semidecida, da floresta atlântica, e foi considerada como espécie exótica qualquer espécie que não ocorre naturalmente nessa mesma fitofisionomia, independente da sua ocorrência em outros biomas brasileiros. E as espécies foram classificadas ainda com relação às suas características funcionais. Nós estabelecemos 5 grupos funcionais: porte, síndrome de polinização, dispersão, duração das folhas e tipo de fruto.
Com relação à análise estatística, para responder aqueles nossos 3 objetivos principais, a gente então analisou o efeito da abundância total por praça sobre a riqueza, equitabilidade e diversidade funcional por regressão linear. E a riqueza e a equitabilidade foi verificada tanto para espécies exóticas, para espécies nativas e para riqueza e equitabilidade total. E a diversidade funcional foi desmembrada em alguns componentes. Então, a gente calculou o índice de Shannon, representado por esse H, para cada grupo funcional, tanto em termos de espécies, então foi considerada a frequência relativa de espécies em cada categoria funcional, quanto em termos de indivíduos, a frequência relativa de indivíduos em cada categoria funcional. Nós analisamos ainda a riqueza por categoria funcional, a abundância de indivíduos por categoria funcional e a proporção por categoria funcional, tanto de espécies quanto de indivíduos. A normalidade de todos os dados foi testada por Shapiro-Wilkes. Dados não normais foram transformados, segundo a literatura científica, para a gente analisar o padrão geral da diversidade funcional. A gente comparou as médias em cada categoria, então grupos funcionais que tinham 2 categorias, teste T, e grupos funcionais com 3 ou mais categorias, a nova. O nível de significância para todos os testes foi de 5%, e a gente ainda analisou a similaridade na composição de espécies entre as praças, entre pares de praças, pelo índice de similaridade de Sorensen. Resultados de discussão. Com relação à parte do levantamento fitossociológico do nosso estudo, a gente amostrou 1.052 indivíduos divididos em 121 espécies, 101 gêneros e 43 famílias botânicas. As famílias mais dominantes foram a Fabácea, Arecácea, Myrtácea, Bignoniácea e Cupressácea, que juntos somaram 67% de todos os indivíduos. As espécies mais dominantes foram Caesalpina pluviosa, cujo nome corrigido é Poincianella pluviosa, que é a Cibipiruna, Androanthus impetitinosus, o IP, Ficus benjamina, a figueira benjamina, Tiboltina granulosa, que é a Quaresmeira, e Ciagros romazofiana, que é o Gerivá. Juntas, essas espécies somaram 34% do total de indivíduos, sendo que a Cibipiruna foi a espécie mais dominante, com 22% de todos os indivíduos, e a única espécie presente em todas as praças. Além dessas espécies dominantes, a gente teve uma presença bem característica de muitas espécies raras, sendo que 79 espécies estiveram presentes em apenas uma das praças, e essas espécies frequentemente tiveram uma abundância muito pequena, com alguns indivíduos somando apenas um indivíduo. Com relação à composição de espécies encontrada no nosso trabalho, ela foi bastante parecida com outros trabalhos de levantamento da flora urbana, com espécies comuns sendo utilizadas, como a figueira, hibisco e palmeiras ornamentais, mas a composição foi bastante diferente daquela encontrada em fragmentos naturais de floresta semidecida, indicando para a gente que a nossa matriz urbana é bastante diferenciada em relação às áreas naturais quanto à composição de espécies. Além disso, a gente constatou o uso de muitos indivíduos de poucas espécies. Isso, do ponto de vista ecológico, não é tão saudável, porque você diminui a diversidade funcional do ecossistema, diminui a variedade de recursos e hábitats oferecidos, já que você está plantando muitos indivíduos da mesma espécie. E, segundo Santamur Júnior, uma referência da literatura científica, uma área cultivada deve ser pensada de modo que o plantio de uma mesma espécie não exceda 10% do total, 20% do mesmo gênero e 30% da mesma família botânica. Com relação à presença de exótica, ela foi bem marcante, assim como esperado. Então, a gente pode ver ali no gráfico que 70% das espécies são de origem exótica e 80% dos indivíduos. E, como eu disse anteriormente, essa presença intensa de exóticas, ela aumenta a riqueza em escala local, mas ela diminui em escala global, já que você tem as mesmas espécies, um conjunto restrito
de espécies sendo utilizados em regiões diferentes em todo o globo, causando um processo de homogeneização biótica. E a gente ressalta a necessidade do uso de espécies nativas regionais, que podem trazer alguns benefícios ambientais, como resistência contra doenças, formação de corredores ecológicos e abrigo da fauna nativa de fragmentos vizinhos, e alguns efeitos psicológicos, como a construção de blocos de vegetação que lembrem a paisagem nativa. Com relação à similaridade entre as praças, ela foi considerada baixa. Todos os pares de praças apresentaram menos de 40% na similaridade. No entanto, o índice de Sorens ele é calculado com base na presença ou ausência de espécies, sem considerar a abundância relativa dessas espécies. Então, esse resultado pode ter sido particularmente influenciado pela grande presença de espécies raras, muitas delas com apenas um indivíduo. Com relação ao efeito do aumento da abundância total por praça sobre o aumento da ecoabilidade, não houve relação significativa positiva. O P foi maior que 0,05 tanto para a equitabilidade total quanto para espécies nativas e espécies exóticas. Isso indica para a gente que mesmo o aumento do número de indivíduos ao longo das praças não garante a distribuição equitativa desses indivíduos dentro das espécies. Então a gente tem poucas espécies dominantes e muitas espécies raras. E, no entanto, a abundância total de árvores por praça foi positivamente relacionada à riqueza. Então houve uma tendência de aumento na riqueza de espécies à medida que você aumenta a abundância total por praça, tanto para a riqueza total quanto para a riqueza de nativas e riqueza de exóticas. E abaixo a gente pode ver o gráfico de dispersão desse efeito positivo entre abundância e riqueza. Com relação ao padrão geral de diversidade funcional, o primeiro gráfico mostra o padrão para as espécies, e a gente pode ver que a maior parte delas pode ser classificadas como pequenas em relação ao porte, polinização entomófila, dispersão zoocórica e anemocórica, folhas perenes, e não houve diferença estatística entre o número de espécies com frutos secos e frutos carnosos. O padrão foi parecido para os indivíduos, com a maior parte deles sendo classificados como pequenos e médios em relação ao porte, polinização entomófila, dispersão zoocórica, anemocórica e autocórica, principalmente devido à grande abundância de Sibipiruna, que é uma espécie autocórica, folhas perenes e frutos secos. E qual a leitura que a gente pode fazer de espécies e indivíduos que apresentam essas características funcionais na nossa matriz urbana? Com relação à seleção frequente de árvores pequenas, é bastante comum essa prática devido à facilidade de manejo que essas árvores apresentam, devido também à reduzida disponibilidade de espaço em ruas e calçadas para o plantio. No entanto, essa prática de escolha de espécies pequenas pode acarretar em prejuízo para a diversidade local, já que você pode ter uma menor disponibilidade de recursos oferecidos e de abrigo para a fauna local. Com relação à polinização entomófila, é o padrão comumente encontrado em florestas naturais semidecíduas também, e é interessante que a gente plante espécies com diferentes tipos de floração e que floresçam em épocas diferentes, para que a gente possa aumentar a disponibilidade de recursos florais e dessa forma promover uma entomofauna mais diversa. Com relação à presença de espécies e indivíduos com folhas perenes, é um aspecto bastante interessante, já que esses indivíduos com folhas permanentes durante todo o ano pode contribuir para a criação de corredores de vegetação permanentes na matriz urbana, aumentando a permeabilidade dessa matriz, e além disso funcionar como abrigo de fauna para as populações do entorno natural. Com relação à dispersão anemocórica e zoocórica, é o padrão comumente encontrado em florestas naturais semidecíduas também. É interessante que a gente tenha espécies com síndrome de dispersão biótica, como a zoocoria, porque a gente tem uma promoção da biodiversidade, já que a gente aumenta a disponibilidade de recursos para a fauna local. No entanto, a dispersão abiótica, como a anemocoria, ela pode ser
favorecida em ambientes urbanos, onde você tem populações muito reduzidas de organismos dispersores. E com relação a espécies de indivíduos com frutos secos, do ponto de vista ecológico, é interessante a gente estimular o plantio de espécies com frutos carnosos, para que a gente aumente a disponibilidade de alimento para animais frugívoros. É interessante ainda promover o plantio de espécies com produção de frutos carnosos variados e em épocas diferentes, para que a disponibilidade de recursos não fique restrito a apenas alguns grupos de animais ou algumas épocas do ano. E, no entanto, espécies com frutos grandes e pesados devem ser evitados, já que podem causar acidentes nos habitantes da cidade. Com relação à análise estatística e a relação entre a abundância total por praça e as características funcionais, não houve relação positiva significativa entre a abundância por praça e índice de diversidade por grupo funcional. Não houve relação significativa entre a abundância por praça e proporção tanto de espécies quanto de indivíduos nas categorias funcionais. E isso pode refletir para a gente uma distribuição não equitativa de indivíduos e espécies dentro das categorias funcionais, ou seja, a gente tem muitos indivíduos ou espécies concentradas em uma outra categoria funcional, o que pode refletir em prejuízo para a diversidade urbana. Com relação à relação entre a abundância total por praça e a abundância por categoria funcional, houve uma relação positiva significativa para indivíduos de porte pequeno, anemófilos, entomófilos, zoocóicos, perennifólios, com frutos carnosos e com frutos secos, ou seja, à medida que a gente aumentou a abundância total por praça, houve um aumento também na abundância de indivíduos dessas categorias funcionais, e essa relação foi significativa para aquelas mesmas características identificadas no padrão geral, com boa parte dos indivíduos acomodados em algumas características funcionais. E quanto à relação entre abundância e riqueza por categoria funcional, foi significativo para espécies de porte pequeno, de porte médio, de porte grande, com síndrome de polinização anemófila, ornitófila, entomófila, dispersão anemocórica, dispersão zoocórica, espécies com folhas perenes, que produzem frutos carnosos e que produzem frutos secos. Ou seja, houve uma relação positiva para a maior parte das categorias funcionais em termos de riqueza, e o resultado pode ter acompanhado a tendência geral no aumento da riqueza total em função do aumento da abundância total de árvores nas praças. E a gente pode concluir do nosso estudo que os padrões de riqueza em geral foram mais bem relacionados à abundância total nas praças, que a presença de exóticas foi uma característica marcante e atuou como fator promotor da riqueza local. No entanto, a gente deve ser bastante criterioso com relação ao uso dessas espécies e, sempre que possível, priorizar espécies nativas regionais. E, junto com a diversidade taxonômica, é importante também a gente promover a diversidade funcional em ambientes urbanos, selecionando espécies de características de importância ecológica nos projetos de urbanização urbana. Obrigada.